Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para, dessa vez, infelizmente, mostrar e explicar como o sistema de repressão, ou melhor, o sistema de coação e extorsão judicial, que é tão bem representado pela juristocracia que a gente vive, ou seja, o governo aí do judiciário, não é apenas um efeito local no Brasil, mas ele faz parte de um grande plano que tem se estendido, tem se mostrado cada vez mais forte. E a gente fala que ele tem se estendido porque o sistema ainda não chegou no ápice da sua força e da sua capacidade totalitária. Na verdade, ele vem trabalhando para garantir que ele cada vez mais tenha uma força que seja impossível do cidadão comum sequer resistir a ela. E sempre com narrativas para justificar a criação desse sistema de repressão. A gente não pode esquecer que a ideia do próprio judiciário como instrumento veio dos grandes oligopólios, desse conjunto aí, desses cartéis rentistas financeiros que controlam todo o sistema financeiro internacional e resolveram utilizar o judiciário ou as cortes como agente. Agente de quê? De uma constituição econômica global. Na verdade, é sempre aquela ideia, né? Você tem, de um lado da política woke, aquela questão do politicamente correto. Coisa que você não pode falar, você só pode pensar e falar de um jeito. Mas esses caras também desenvolveram o economicamente correto e principalmente instrumentos de controle que só um determinado clube pode se beneficiar ou pode fazer operações dentro do sistema financeiro ou fazer as suas empresas crescerem. É através dessa união entre empresas e sistema judiciário que está sendo implementada a destruição da classe média, das pequenas e médias empresas no mundo. Mas o sistema, como eu disse, não chegou no seu máximo. Ele está implementando uma estrutura cada vez maior. E para explicar isso e como isso não está sendo feito de maneira inocente, não, há um movimento coordenado, sim, eu quero começar mostrando essa notícia, que saiu essa semana agora, no Financial Times. Basicamente, ela diz o seguinte, que advogados e contadores no Reino Unido se opõem às reformas anti-lavagem de dinheiro que estão sendo sugeridas pelo FCA, ou FCA, que é, na verdade, autoritária sim, mas é a autoridade de controle financeiro do Reino Unido. O que essa matéria conta? Essa matéria conta que uma ONG, não sei se você conhece, chamada Transparência Internacional, deu uma tremenda sugestão. Foi o seguinte, olha, nós temos um problema hoje que não só as instituições financeiras estão sendo supervisionadas pela questão de lavagem de dinheiro, mas também os advogados e também os contadores. Ao contrário do Brasil, lá no Reino Unido, esses advogados e contadores, eles também têm que fazer todo um processo de controle de lavagem de dinheiro, para garantir que aquele dinheiro que ele está recebendo não veio de, por exemplo, atividades ilícitas. Então, por exemplo, se ele defender esse advogado no Reino Unido fosse defender um traficante, por exemplo, ele teria que garantir se aquele dinheiro que ele está recebendo não vem oriundo de uma atividade ilícita. Então o cliente dele teria que comprovar que o recurso não veio de uma atividade ilícita e ele, para poder aceitar esse cliente ou receber esse dinheiro, teria então que fazer todo um processo de investigação e de auditoria na vida daquele cliente. No Brasil, nós não fazemos isso, os advogados podem aceitar recursos mesmo que ilícitos, né? E não há nenhum problema, eles não têm essa obrigatoriedade. Os contadores, hoje no Brasil, eles não podem aceitar recursos, não precisam fazer essa due diligence, ou essa análise, o que eles não podem fazer é sugerir ou mesmo não deixar de comunicar se perceberem que o cliente está fazendo algo errado. Mas veja, quem controlava então, ou qual instituição controlava esses órgãos lá no Reino Unido? Ou seja, os contadores e os advogados. Porque você tem uma instituição que controla, dentro do governo, o setor financeiro, que é a FCA. E do outro lado, você tinha os advogados, os contadores, também sendo supervisionados, já sendo supervisionados nas suas atividades, para garantir que eles não fazem lavagem de dinheiro ou participam de crimes. Mas quem controlava?
Até então, ainda a lei permitiu que associações quase de autorregulação ou montada por esses próprios grupos pudessem então fazer um padrão de análise, de investigação sobre as atividades desses grupos com seus clientes. Então, de certa maneira, você tinha algumas instituições que faziam esse controle. A FCA fazia de instituições financeiras, uma instituição de advogados fazia dos advogados e uma instituição de contadores faz dos contadores. O que está acontecendo? E qual foi o problema? E a gente começar a falar do Reino Unido para poder chegar no Brasil. Óbvio que a gente já viu que os grupos, os grandes bancos, utilizam dessas entidades, autarquias administrativas para implantar o seu sistema de perseguição. Muitas vezes, também para perseguir dissidentes. É a utilização do lawfare ou, de certa maneira, da justiça como arma. Nem sempre ela é feita necessariamente pelo judiciário, como a gente conhece, mas pelas autarquias que fazem as regras. No caso do FCA, ele não só faz as regras do mercado financeiro, mas como ele também acompanha o cumprimento delas. Quem dominar o FCA domina a possibilidade de investigar os seus concorrentes. E os bancos usaram muito desse expediente para perseguir e não deixar que outras empresas ou outros grupos entrassem no mercado. Da mesma maneira, o FCA ou o FCA, ele tem uma parceria com os procuradores. No Brasil, existe um paralelo. Já vou começar a falar um pouco do Brasil. Você tem no Brasil uma entidade que regula e acompanha o mercado financeiro, que se chama CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Assim como no Brasil, a Inglaterra, os procuradores têm um contato muito próximo dessa entidade, que no caso da Inglaterra se chama FCA. Então eles têm um contato muito próximo com esses caras. E o que aconteceu? Eles começaram a montar casos contra pessoas, contra empresas, contra dissidentes, pessoas que eles não gostavam. Então imagina, na Inglaterra você tem a pauta ambiental. Se um determinado procurador e não quer, ou o governo não quer que você continue reclamando da pauta ambiental, ou porque você não está cumprindo aquela regulamentação, ou porque você está mostrando que você é contra, ou porque você apoia, por exemplo, a direita, como aconteceu com Nigel Farage, e eu vou contar a história dele já já, os procuradores se unem com a FCA e podem gerar um motivo de investigação apenas para criar um problema reputacional para você e te tirar do mercado. O que acontece, e veja, isso já aconteceu, por exemplo, e eu falei do Nigel Farage. O que aconteceu com esse cara? Ele é um político considerado de direita e uma direita soberana. Não é igual os partidos lá, o outro partido conservador que tem a ver com os liberais. Não. Ele é uma direita soberana e que está preocupado com o povo. Basicamente, quando ele começou a expressar suas opiniões no Twitter, na televisão, antes da entrada do Elon Musk no Twitter, eles foram lá também fechar algumas contas dele, de rede social, mas também ele foi expulso dos bancos. Ou seja, por causa da sua ideologia, os bancos, a pedido do FCA e de alguns bancos que concordam com isso, resolveram começar uma caça às bruxas, fechando as contas, expulsando as pessoas do sistema financeiro pela sua ideologia. Isso também aconteceu na Alemanha. Na Alemanha também fizeram isso. Bom, o que acontece? Então esses caras se uniram e começaram a fazer vários casos de lavagem de dinheiro, de investigação criminal no setor financeiro. Só que os advogados e os contadores, quando iam testemunhar ou averiguar ou olhar sobre aquele caso, eles discordavam que aquilo ali era crime. Discordavam de que aquilo não havia nenhuma irregularidade. Pelo contrário, muitas vezes eles davam parecer e depoimentos que aquela atividade que foi feita pelo sistema, uma operação financeira ou alguma atividade do sistema financeiro ou daquela empresa era lícita. Isso esvaziava o caso da FCA. O que esses caras agora fizeram? Patrocinado pela Transparência Internacional. Não nos esqueçamos que a Transparência Internacional é um órgão que recebe dinheiro não só da Open Society, do Soros, mas também está ligada a pessoas do Fórum Econômico Mundial, do Fórum de Davos, e também já teve no seu quadro de executivos pessoas ligadas aos grandes fundos, como BlackRock e por aí vai. Bom, de qualquer maneira, esse órgão, que é um órgão que no final das contas
utiliza, e eu já fiz aqui no quinto um programa sobre isso, utiliza a pauta, a ideia da pauta anticorrupção como instrumento de desestabilização social e também de aumento de controle contra a vida do cidadão. Quer dizer, fingindo usar uma boa pauta, que é a ideia da honestidade e de perseguir corruptos, eles na verdade criam um sistema de perseguição extremamente totalitário. O que esses caras fizeram? No Brasil, por exemplo, eles estão associados à criação de uma fundação que iria levar lá quase 2 bilhões de reais para a formação de partidos políticos ou de membros políticos. São caras que recebem dinheiro da Open Society, por exemplo, são a favor da pauta ambiental, têm uma visão super woke da sociedade, mas se escondem atrás da pauta anticorrupção. Bom, esses caras chegaram e deram a seguinte ideia para o governo britânico, para a FCA. Falaram, sabe qual é o problema? Os advogados e os contadores não estão estabelecendo controles que são muito bons. O melhor seria que nós puséssemos todos eles embaixo do FCA, que é uma autarquia de controle do sistema financeiro, sob o pretexto de garantir que eles não vão lavar dinheiro. E a reportagem fala sobre outras coisas. Vai dizer, olha, se aumentar o custo de controle, isso vai criar uma burocracia brutal, isso vai botar quase 60 mil empresas debaixo do FCA, desse órgão de controle. Mas a coisa por trás é muito maior. O que esses caras estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, quando nós, FCA, ou o Ministério Público de lá, em associação com o FCA, quisermos perseguir alguém, vocês que são advogados e contadores, se vocês atuarem contra nós, ou começar a esvaziar os casos que nós não queremos que vocês esvaziem, nós, como somos reguladores de vocês, vamos começar o quê? A perseguir vocês também. Ou seja, a ideia é botar todo mundo debaixo de um controle de uma única instituição que faça com que, na hora que ela queira perseguir alguma empresa, perseguir alguma pessoa, ela possa fazer, inclusive, utilizando um viés de autoconfirmação, porque ela está aqui em cima, ela regula todo mundo aqui embaixo, e ela vai forçar com que advogados, contadores e FCA garantam que a tese dela de acusação é verdadeira, perseguindo empresas e pessoas, podendo ser igrejas, cristãos, pessoas de direita, enfim, não importa. E, obviamente, que ela vai dizer, veja, a Associação de Contadores concordou comigo, a Associação aqui de Advogados concordou comigo e a FCA concordou comigo. Na verdade, está tudo debaixo do mesmo chefe, tudo debaixo do mesmo chefe. Só que isso não foi um movimento à toa. Na mesma semana, no Brasil, o Jota, que é um jornal, um órgão, né, um site jurídico muito ligado ao ministro Barroso, cobrou em cima de uma matéria que diz o seguinte, está na hora da CVM botar um contador, olha que coincidência, um contador no colegiado. Bom, para a gente entender o que tem por trás disso, está na hora de a gente entender um pouquinho do sistema financeiro brasileiro. Como é que é o sistema financeiro brasileiro? Você tem o Sistema Financeiro Nacional, que é coordenado pelo ministro da Fazenda, e recentemente, isso foi feito pelo Temer e pelo Meirelles, porque não era assim, eles colocaram vários órgãos que andavam, né, em ministérios diferentes, debaixo do mesmo chefe. O que eles fizeram? Pegaram debaixo do Ministério da Fazenda, do Conselho Nacional, botaram a Comissão de Valores Imobiliários, que já existia, mas botaram a Previc, que regula os órgãos, fundos de pensão, e também tem um COAF. Então, tudo isso está debaixo, dentro desse guarda-chuva. Obviamente, quem é a CVM? A CVM é o órgão, a autarquia, que regula e controla o mercado de capitais brasileiro. Só que ela realmente não tem contadores. Na verdade, existe um problema maior, meu caro, nessa história. Porque não é que a CVM não tenha contadores. É porque realmente ela não entende, a área técnica dela, dita área técnica, não entende contabilidade. Aliás, a área da CVM não entende nem de sistema financeiro, nem de mercado financeiro. Aquilo é uma grande ficção. Se você olhar a história da CVM, desde o início, ela sempre foi presidida por advogados. E a ideia era o seguinte, eles vão fazer o arcabouço da lei que vai proteger o pequeno investidor. A realidade é que isso se tornou um órgão, uma ponta desse sistema que a gente chama sistema judicial de coação e extorsão, que está dentro dessa esfera da juristocracia. Como, ao invés de você ter bons advogados lá que faziam leis para o mercado, que é essa a ideia,
né, essa intenção, esses caras, na verdade, só vão para a presidência da CVM para criar leis que vão ser utilizadas contra as empresas financeiras e que depois que eles saem, eles são obrigados, então, essas empresas a contratar pareceres desses ex-presidentes da CVM para dizer que eles não fizeram nada demais. Então os caras criam dificuldade para vender facilidade, sim. Essa é a história da CVM, é a história dos presidentes da CVM. Todos, você pode ver, todos os diretores de regulação, esses caras saíram e abriram escritórios de advocacia para vender serviço para empresas que só são perseguidas porque leis absurdas foram criadas por essas pessoas que agora vendem pareceres. É inacreditável, mas é assim que funciona. Então a CVM hoje, é óbvio, foi um dos primeiros órgãos da sua fundação a ser capturada pelo sistema jurídico que a gente vê hoje. E ela atua assim, ela atua dessa maneira. Só que agora a CVM enfrentou uma série de problemas, porque ela obviamente trabalha para um clubinho. Então ela adora, né, adora falar que analisar contratos, dizer que conseguir contratos falsos, balanços de outras empresas, que muitas das vezes, em alguns casos, nem é a esfera de atuação da competência dela, mas ela extrapola isso, coisa que ela não tem que se meter, que não deveria ser, ela deveria ficar numa esfera de cima. Em outros casos, ela tem competência sim, para ir além. Mas o que acontece? Por exemplo, ela não se mexeu quando você teve o problema do Lehman nas lojas americanas. Você tem uma série de fraudes dentro da Bolsa de Valores de empresas de capital aberto ou de instrumentos de mercado, como, por exemplo, aconteceu agora com o COI, né, que os investidores perderam tudo. E a CVM sempre diz que não é com ela. Ela sempre dá, não, vou ver o que acontece. E ela sempre libera as pessoas do clubinho. Ela já liberou o Lehman, ela já liberou agora o JBS, ela já libera todos aqueles que fazem parte desse grande clube que domina o sistema financeiro brasileiro. Porém, ela adora inventar e ela é um instrumento de perseguição contra todos aqueles que querem se opor a esse sistema. Só que grande parte das acusações feitas pela CVM, quando você sai da esfera administrativa, porque ela é um órgão administrativo, e vai para uma esfera civil ou criminal, ela simplesmente também não perdura, não é consistente, porque muitos advogados, porque muitos contadores dizem que o que ela afirmou não faz sentido. Então só faz sentido para aquela esferazinha do mercado de capitais, onde ela regula. Bom, óbvio que trazendo uma pessoa de contabilidade e começando a abrir essa ideia, aos poucos, de colocar a contabilidade dentro da CVM, isso irá ocasionar o quê? Que ela comece não só a ser, teoricamente, né, mais técnica na análise dos problemas de balanço, mas a realidade é que esses caras vão começar a escrever uma série de regulamentações e vão colocar os contadores também debaixo da CVM para que eles, então a CVM tenha poder de controle e quem controla só controla porque tem poder de punição. Então ela tem poder de controle e de punição contra esses contadores. O que eles querem fazer? A mesma coisa que está acontecendo na Inglaterra. Começar a ameaçarem diretamente todos aqueles contadores que começam a dizer que, por exemplo, não havia nenhuma irregularidade em uma determinada operação. Entende? Então, o que a gente está vendo? Novamente, a mesma história de, a partir de uma boa narrativa, a implantação de um sistema de controle, de coação e distorção que só vai aumentar a juristocracia. Curiosamente ou não, esse sistema que consolidou quase todos esses três órgãos, como eu falei, debaixo de um único chefe, se dá com Temer e com Meirelles e depois com Eduardo Guardia, que depois saiu do Ministério da Fazenda para ser sócio do BTG. Enfim, essa estrutura, ela foi feita e montada para garantir que exista uma unidade persecutória no Brasil, o que não deveria ser feito. Deveriam ter como no governo, né, que também hoje é uma unidade persecutória, mas você devia ter uma separação de poderes ou uma separação de controles. Só que a coisa é pior. Você lembra que eu disse que o FCA também faz umas parcerias com o Ministério Público lá? No Brasil, a CVM assinou um acordo de cooperação com o Ministério Público Brasileiro. Sabe que quando esse acordo foi assinado? Em 2008. Agora, o que tem esse acordo de cooperação? Esse acordo de cooperação
diz que, eu vou ler para vocês, aqui ó, que o Ministério Público e a Comissão de Valores Imobiliários estão fazendo uma parceria para reforçar a colaboração mútua na prevenção, investigação e repressão de atividades ilícitas no mercado brasileiro. E dentro desse acordo, que é amplo, ele inclui algumas questões. Uma, intercâmbio de informações. Quer dizer, as instituições compartilham dados e informações relevantes para agilizar a apuração de crimes financeiros e condutas prejudiciais ao sistema financeiro. 2. Aumento de eficácia. Quer dizer, a cooperação visa dar mais agilidade e efetividade às ações de combate a práticas de fraude, manipulação de mercado e informações privilegiadas. E fortalecimento institucional. Foi assinado em 2008. Eles não conseguiram combater o Ike Batista. Eles não conseguiram combater o problema da fraude das americanas. Eles não conseguiram combater não pagamentos de debêntures. São uma série de eventos dentro do mercado financeiro brasileiro, dentro da Bolsa de Valores, em que pequenos investidores são prejudicados. Agora eu pergunto, que regulamentação, que troca foi essa que deu certo? Por que, por exemplo, a CVM liberou o Joesley recentemente e não passou esse caso também ao Ministério Público se existe um acordo de cooperação? Por que a CVM não passou, por exemplo, a investigação dos americanos ao Ministério Público? É porque na prática, meu amigo, não existe isso. Esse acordo de colaboração, de cooperação, ele é só um pretexto. Ele é um pretexto para quê? Para se fabricar provas. Ou seja, o Ministério Público, a pedido dos bancos, ele precisa criminalizar instituições ou perseguir pessoas. Só que a tese dele é furada. Ele sabe que quando ele for argumentar uma conduta financeira, ou a pessoa que está sendo acusada vai apontar lá para a CVM e vai dizer, você está vendo que a CVM nunca disse que isso aqui está errado? Você está vendo que o Banco Central nunca disse que isso aqui está errado? Você está vendo que o meu contador nunca disse que isso está errado? Você está vendo que os meus advogados, que eu contratei vários, também nunca disseram que isso está errado? E isso faria com que o Ministério Público tivesse, então, a sua tese rapidamente refutada. O que esses caras fizeram para garantir o sistema de totalitário no Brasil? Eles, na verdade, encomendam um relatório para a CVM para que sirva, então, de comprovação das demandas do Ministério Público. Ou seja, para acabar com seus dissidentes ou seus opositores, eles usam esses outros órgãos para criar um sistema de autoconfirmação, como tem na mídia. É igualzinho. A Globo fala uma coisa, o Estadão confirma. E as pessoas acreditam que é verdade, porque são no Estadão, são na Globo e são na Folha. É a mesma coisa. E agora eles querem começar a trazer, assim como tem na Inglaterra, estão querendo fazer na Inglaterra, a indústria de contabilidade para dentro da CVM. Mas para quê? É para garantir um melhor mercado? Não, meu cara. Não é para garantir um melhor mercado. Ao contrário, é para que, então, o Ministério Público possa perseguir quem ele queira e as empresas que ele quer perseguir. E ele vai encomendar esse relatório para a CVM. E ele vai dizer o seguinte, se você, contador, agora falar que o que a CVM disse é errado, eu, CVM, depois vou perseguir você. E vou perseguir também os advogados que você contratou. A ideia é simplesmente deixar o indivíduo sem nenhuma margem de manobra contra o Estado. A ideia do Estado Democrático de Direito, a ideia do Estado de Direito, é uma ideia de que você bota limite à ação do Estado. Todas essas manobras de acordo de cooperação, né, de botar contabilidade, tudo isso é para tirar esse limite ou fraudar esse limite democrático. Agora, não é curioso que tudo tenha acontecido na mesma semana? Na mesma semana que sai em Londres, sai uma reportagem no Brasil. Para quê? Tentando já botar contabilidade e advogados debaixo do FCA. E aqui no Brasil, começando aos poucos, dizendo que a contabilidade tem que estar dentro da CVM, para que a CVM possa dominar a contabilidade. Isso faz parte de um sistema da reação globalista dos grandes bancos, que usam o Ministério Público e usam as cortes como braço, como agentes da implementação dessa grande Constituição Econômica. Tudo isso serve apenas para mostrar e evidenciar como nós continuamos a sofrer uma grande formação de uma estrutura de coação e extorsão judicial. Fingindo criar instituições sólidas, eles criam instituições que trabalham em conjunto para manipular
perseguir e prender dissidentes. Nós não estamos nem de perto melhorando nosso sistema. Só que o sistema hoje ele pede cada vez mais poder, ele pede cada vez mais força e usa como narrativa sempre a tal da lavagem de dinheiro, o combate à corrupção e ao crime organizado. Só que esse ano, o crime organizado no mundo, só o tráfico de drogas, atingiu um negócio que movimenta 950 bilhões de dólares por ano. Isso é maior do que o orçamento de defesa americano. Agora eu te pergunto, se todos esses controles feitos pelos bancos, pelos ministérios públicos, servissem realmente para identificar as operações do crime organizado, como é que o crime organizado conseguiu atingir uma movimentação de 950 bilhões de dólares por ano? A Transparência Internacional vai dizer: a culpa agora é dos advogados, a culpa agora é dos contadores. O governo do Lula vai dizer: é que a gente não controla o Pix. No final, vai haver a mesma forma de abrir mão da nossa liberdade, permitir que o Estado ganhe mais poder e os volumes de transações ilegais no mundo vai continuar subindo. Só que a sua vida vai ser mais controlada. E ai de quem discordar, porque será perseguido. Isso é um exemplo que a gente está vendo agora do que é a formação da indústria de coação e extorsão judicial dessa juristocracia. Agora, sabe o que é pior? É que tem muita gente que subitamente na internet também começa a defender a CVM como uma fonte de autoridade respeitável e não como uma instituição capturada. Agora a gente não sabe se todo esse movimento de repercussão ele é feito de ingenuidade ou má fé. O fato, meus amigos, é que esse é um exemplo real da barbárie da juristocracia, que começa lá na Europa, começa na União Europeia, passa pela Inglaterra, mas chega no Brasil da mesma maneira como foi montada lá. Curiosamente, dessa vez, agora as coisas coincidiram, foram feitas de forma paralela. É por isso que é importante a gente entender que nem sempre a historinha que é contada aqui ela é verdade. E é assim que esses caras estão criando esse sistema da juristocracia tão bem representado pela essa indústria judicial de perseguição que se formou no Brasil.